Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Meus amigos do Brasil, muito obrigado pelo carinho. Estamos chegando, é o nosso Visão Geral de hoje. Hoje é sexta-feira, né? Olha só, toda semana tem uma sexta-feira. Que bom, não é? Que ótimo. Meus amigos, hoje eu vou conversar com a Daniela Ramos. Ela é analista de crédito imobiliário. Quantas dúvidas eu tenho certeza que você tem, eu tenho. Todos nós temos dúvidas acerca do crédito imobiliário, né? Como é que funciona. Mas essa moça também foi comissária. E essa moça é piloto também. Será que vai dar tempo da gente conversar sobre crédito imobiliário? Tudo bem, Daniela? Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer, Alberto. Eu falei para você que quando você me foi apresentado aqui, tá lá, comissária, piloto de avião, eu falei, mas então não vai ter jeito, nós não vamos falar de crédito imobiliário, porque o que é glamuroso falar de aviação é uma coisa impressionante, não, Daniela? É viciante, né? Muito, né? A aviação ela é viciante. Quando você era comissária, qual era o seu nome? Daniela Piccoli. Piccoli. Uhum. E não tem nada a ver com o seu nome. Não, a aviação, eles pedem pra gente trocar por causa de assédio de cliente, de passageiro. Então eles pedem para trocar, a gente chama nome de guerra. Sim, é o nome de guerra, Sim. mas então todas aquelas pessoas cujo nome aparece no crachá, aquele não é o nome da pessoa? A grande maioria não. Não é o nome da pessoa? Ah. Agora parou um pouco, agora eles nem ligam tanto, né? Não tem mais, cresceu demais, então eles meio que flexibilizaram, mas quando eu entrei era obrigatório mudar. Ah, é, Daniela? Era. Isso que legal. Você é da onde, Daniela? De Hortolândia. Hortolândia é pertinho aqui de Campinas. Uhum. Nasceu lá, não? Nasci em Campinas. Não tinha maternidade em Hortolândia, nasci em Campinas. Tá. Mas hoje tem, né? Hoje tem. Hoje tem, muito bem. Gente, eu vou conversar então durante o programa de hoje com a Daniela Ramos, a aeromoça por formação, atua há mais de 10 anos no mercado de imóveis, sim, como analista de crédito imobiliário. Em 2014, ela abriu a DR9 Consultoria, que é uma empresa especializada em financiamento imobiliário. Atende empresas de grande porte, como o Grupo Rossi, dentre eles, né? Entre outras imobiliárias e também corretores. Prometo para vocês que eu vou falar sobre crédito imobiliário, mas vamos conversar um pouquinho sobre aviação? Pode ser? Com certeza. Não tem jeito, né? Não tem como, né? Bom, gente, ontem morreu o ministro do Supremo, Teori Zavascki, num acidente aéreo com um King Air. Há poucos minutos e poucos metros, né? Talvez menos de um minuto da cabeceira da pista de Paraty. Você já pousou várias vezes lá em Paraty como piloto e você, inclusive, já voou um avião muito similar ao que estava voando ontem, que levava o ministro, o King Air. Qual que você voava? Eu voava o King Air B200. King Air B200. E o que caiu ontem? O C90. C90. O B200 é acima um pouquinho, não? Isso, ele é maior. Tem uma ele é maior mais e tal, para mais pessoas. Isso. Daniela, comandante, o que pode... Claro que é tudo também, né, ilações. Imagino que tenha sido isso. O que você imagina que tenha sido? Ao meu ver, foi mau tempo mesmo. Mau tempo? Foi mau tempo. Ali é bem crítico. Aquela pista ela não tem auxílio. O avião tem todos os auxílios necessários, mas a pista não tem auxílio nenhum. E pelo pouco que eu vi, estava fechado, o tempo estava muito fechado. Então, ao meu ver, foi mau tempo mesmo. Bom, para que você possa entender, fala que não tem auxílio, é o seguinte: o avião tem todo equipamento ali para pousar com o tempo fechado, digamos aí, com um espaço pequeno entre a base da camada e o solo, e a pista, que é um espaço que ele tem que estar ali para ele ver a pista, porque o pouso, o piloto tem que ver a pista. Salvo alguns pousos que são alguns ILS CAT-3, CAT-3, que é Guarulhos só. Que o piloto nem percebe, ele só sente que balançou assim porque o avião pousou. Mas isso é uma coisa raríssima. Bom, e a pista precisa estar equipada com alguns equipamentos, né, Dani? Alguns auxílios. Alguns auxílios que vão emitindo sinais onde o avião pega aquele sinal e ele vem vindo. Agora, Paraty não tinha nada disso. Então, existe ali uma carta de descida Mandrake, né, que a gente fala, que não se pode fazer de jeito nenhum, porque é o seguinte: o mar, quando a gente fala o nível do mar, é 0 altitude, nível do mar. Então, quando você vai descer no avião, descendo, você sabe que você está descendo ali para o mar, você sabe que você pode chegar até perto do 0 na altitude, tá certo? É. Na teoria. Na teoria, sim.
E aí as pessoas, pode ter um erro de altímetro, um ajuste Também. de altímetro, alguma coisa. Também. Então ele pode ter entrado voando naquela situação ali. Pode. Procurando um buraco para encontrar a pista e não Tudo achou. que se falar agora é especulação, porque a gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas provavelmente foi mau tempo. Mas se sim. esse avião não tem caixa preta, nós não vamos saber nunca. Não, eu não tenho. Não tem caixa Acho que preta, não tem. Agora, por exemplo, o que se está falando aí, eu já recebi aqui, a internet é uma coisa muito séria e perigosa também, e mentirosa muitas vezes. Então, estão dizendo aqui que já prenderam fulano, que não sei o que e tal. Você acredita em alguma sabotagem? Não. Não, né? Não hipótese alguma. Difícil demais, né? Foi realmente uma fatalidade. Ao né? meu ver, foi uma fatalidade mesmo. Foi algum acidente. Assim, o acidente ele não é um fator só que faz. É um conjunto. É um né? conjunto de fatores, né? O fator primordial que a gente sabe hoje é o tempo. O restante só a investigação mesmo para poder a gente ter certeza. Nuvem feia no céu. Piloto, CB no ar, piloto do bar. Ou CB no ar, piloto no bar, ou nuvem feia no céu, piloto no hotel. É isso aí. Bom, o que era mais gostoso? Ser comissário ou ser piloto? O que para você Piloto. foi? Piloto? Não tem nem comparação. Não tem comparação. Não. Quantas horas de você tem, menina? Uns 1.400 hoje. 1.400 horas. Foi instrutora em Bragança Fui instrutora Paulista? em Bragança Paulista. Só de Paulistinho eu tenho mais de 1.000 horas. Que eu Olha que legal. E o restante tem um pouco de King, algumas horas de King, tem algumas horas de Barão não, de Tupi, monomotor. Tupi, monomotor e tal. Monomotor você voa todos? Todos. Existe monomotor, avião tipo não? Tipo, Acho que Pilato. Bom, mas aí já é outra coisa, outra turbo coisa, hélice, é outro negócio. O King é um turbo, esse King Air É um turbo hélice hélice também, né? Ele é tipo. Na verdade, agora ele tipo, virou... Esse que caiu, C90 também é um turbo hélice. É um turbo hélice. Não é? A gente fala bimotor, mas é um turbo hélice porque não é motor a pistão, é motor a turbina, né? Esse é um avião extremamente seguro. Bom, vamos falar daquilo que você veio aqui para fazer, não? Senão a gente Mas vai é muito gostoso. Eu falo assim, né? Eu brinco assim, que eu vivo no ar, no rádio, na TV e na aviação. E são assuntos glamurosos. Não tem. Quando você vai, chega num lugar e alguém fala para você, quando você fala que você é piloto, a primeira pergunta que eles fazem para você é a seguinte: você tem que pedir autorização para pousar? Pode sair, Pode sair. decolar a hora que você quer. Isso e tal. Outra coisa, eu respondo para as pessoas o seguinte, ó, para pousar, se eu tiver que pousar por uma emergência qualquer, não quero autorização de ninguém, eu vou pousar e ponto pronto. final. Não é assim que funciona? Exatamente. Depois eu explico. Depois, exatamente. Muito bem. Deixa eu me policiar aqui. Vamos agora então tratar do assunto para o qual você veio aqui. Nós vamos falar sobre crédito imobiliário. Então, já desde agora, você que está em qualquer lugar do Brasil, fique à vontade. Você tem dúvida? Pergunte aqui que a Daniela Ramos vai responder para você. O nosso WhatsApp é o 999183131, de qualquer lugar do Brasil. Mande para cá sua mensagem. Lembrando que esse telefone nós não atendemos, não adianta ligar. Tem que mandar sua mensagem, que a gente só usa aqui o nosso WhatsApp. Quem casa quer casa, é verdade isso mesmo, Daniela? Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Estamos em crise? No setor imobiliário, assim? Está retomando. Tá retomando. Já, desde o final do ano passado melhorou bastante. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. As taxas de juros baixaram. Deu uma melhorada também. Como a Selic baixou esse mês, então provavelmente a gente vai ter corte na taxa de juros de novo. Então, Legal, isso é importante. Estão esperando que vai melhorar mais ainda. E o seu trabalho, assim, é um reflexo direto, né? Sim, com Você certeza. analista de crédito. Com certeza. Com toda certeza a gente imagina. Vamos imaginar assim, o casal ou a pessoa que quer comprar um imóvel, qual que é a primeira providência que ele tem que tomar, assim, para comprar um imóvel? Tá, o que a gente orienta? Vamos, primeiro de tudo, vamos fazer uma análise de crédito. Tá. Então, a gente vai analisar e ver qual a capacidade de pagamento desse cliente, quanto ele tem em recursos próprios, ele pode usar o fundo de garantia de entrada, se ele pode, né, se existem as regras, se ele está dentro da regra para uso do fundo de garantia. Então, a gente vai traçar um perfil. Então, aquele casal, ele tem capacidade do imóvel de um valor X. Dentro do programa, existem vários programas de alguns bancos privados e também existem os bancos, bancos públicos e os privados. Então, a gente vai traçar o perfil do casal e ver qual é a capacidade de pagamento e qual o valor, até qual o valor de imóvel ele pode estar comprando. E isso, por exemplo, você presta essa consultoria específica, por exemplo, eu quero comprar um imóvel,
procuro você, falo, Daniela, quero comprar um imóvel, está aqui a minha vida, vê se eu vou ter condição. É isso que você faz? É isso que eu faço. Eu vou analisar a sua vida, vou ver qual a sua capacidade de pagamento, quais os bancos te aprovam, né, dentre todos que oferecem o crédito imobiliário. E aí eu vou te mostrar o leque. Olha, a situação é essa, você tem capacidade de pagamento, as taxas de juros de todos os bancos e você vai escolher qual que você quer. E por que há essa variação de taxa de juros? Depende do recurso que é usado, de onde vem o fundo de garantia, de onde vem o dinheiro para emprestar, de onde você está emprestando. Então, isso vai depender da sua renda, vai depender da sua idade, vai depender do imóvel que você está comprando. E, então, isso tudo reflete na taxa de juros. Imóvel caro, imóvel de um valor alto, taxa de juros é maior. Renda maior, taxa de juros maior. Tudo é adequado de acordo com a renda e valor de imóvel. Mas, por exemplo, não é uma regra geral com respeito à idade. Por exemplo, uma pessoa que completou 60 anos, ela pode fazer um financiamento até quantos anos? 240 meses, 20 anos. 20 até anos. Os 80 anos dela. Até os 80. Dos 80 para frente, não pode. Não pode. E quem tem 70 só pode fazer em 10? 10, exatamente. Ah, entendi. Exatamente. Mas isso é uma regra geral, não varia de banco para banco? Não, isso é uma regra, essa regra é geral. Essa da idade é geral. Geral. O que vai variar é exatamente o percentual, os juros e tal, exato. Essa coisa toda. Exato. Você pode dizer hoje, por experiência, se o nosso... Porque você deve ter conhecimento também de como as coisas funcionam em outros países, né? Sim. O que eu sempre digo é o seguinte, aquilo que você faz tem que fazer bem feito, você tem que especializar, tem que esmiuçar tudo aquilo para você ser um doutor realmente naquele assunto. Então, imagino que você seja. A nossa taxa de juro, a taxa de juro brasileira no mercado mundial, como é que ela é vista? Extremamente alta. Extremamente alta. Tem investidores de fora, americanos de outros países, que vêm investir comprando, investindo no ramo imobiliário, porque a rentabilidade é gigantesca. E, por exemplo, nos Estados Unidos, a taxa de juros ela chega em média 7%, de 5% a 7% ao ano. E a nossa? A nossa, dependendo do banco, até 14%. O dobro. Mas você disse que esse pessoal, esses americanos, esse pessoal, os estrangeiros vêm para cá, eles investem no mercado imobiliário aqui, porque o retorno dele é como? No questão de aluguel, no questão de valorização? Valorização, você compra um imóvel hoje, um exemplo, por 190 mil, daqui 2 anos você está vendendo ele quase o dobro, praticamente, 2, 3 anos. É uma valorização gigantesca no mercado imobiliário. Nesse momento? Mesmo nesse momento. Porque eu vi muita gente reclamando que esse... Então, as pessoas que reclamam é aquelas que elas compram hoje e querem vender amanhã. No ramo imobiliário você tem que ter um pouquinho de paciência, você tem que esperar 1, 2 anos, você não pode simplesmente comprar agora para querer vender daqui 2 meses pelo dobro. Aí também não tem como, não existe. Você é um investimento a longo prazo, mas tem muita gente que faz. Construção, então, tem muito construtor. Muitas pessoas que constroem, às vezes ele tem um outro trabalho e ele constrói para vender. E tem um lucro bacana, bem bom também. Agora, nós temos uma explicação por que isso? Por que acontece isso? Então, não eu simplesmente assim, eu acredito que seja, durante uma obra, né, ele vai procurar material mais barato, ele vai baratear a construção em si. Então, depois ele dobra esse valor, ele põe o lucro em cima e vende, porque às vezes você, por exemplo, uma pessoa comum, ela não tem tempo de construir uma casa. Ela precisa comprar uma casa pronta. Tá. Né? É muito complicado, porque também dá muito trabalho. É trabalho, é uma responsabilidade, que você tem responsabilidade sobre o imóvel durante 5 anos. Qualquer coisa que aconteça é responsabilidade do construtor. Então, assim, não é só o lucro, você tem o ônus também, não é só o bônus. Você tem que se arcar com responsabilidade, qualquer infiltração, qualquer problema que der, e você não arcar com essa responsabilidade, você além de ser processado, você também não vai poder financiar em mais nenhum banco. Você entra num... Você falou da responsabilidade, vamos imaginar, eu não sou construtor, eu sou jornalista. Certo. Mas construiu uma casa para morar, de repente, mas não quis mais morar, estou vendendo a casa. Certo. A responsabilidade durante 5 anos, a partir do momento da construção. Da construção, porque se a casa tiver mais de 10, demorou 5 anos para vender, então tem mais responsabilidade. Ela é usada, né? Ela tá. passa a ser usada. Mas a responsabilidade é do proprietário da casa ou do construtor, do engenheiro, arquiteto? Doutor, em conjunto com o técnico, que é o engenheiro, no caso, que vai assinar a documentação. Porque dos dois. Porque a planta, para ter aprovação na prefeitura, precisa ter o engenheiro, Isso. sei lá, o arquiteto. Você precisa ter as RTs, que é a responsabilidade técnica, que ele vai assinar,
que ele acompanha a execução do projeto, que ele acompanha a execução, que ele fez e acompanha a execução do projeto. Então, ele é responsável. Se você tiver um desmoronamento ou qualquer outra coisa, o técnico é responsável, só que o construtor também é. São os dois. Tá, então, mas no caso, o dono... Não, se você comprou de um terceiro, não tem. Não tem nada a ver com o negócio. Não, só se você construiu. E hoje, esse desembaraço para se construir já está mais agilizado? Está mais tranquilo. Porque isso sempre foi um pesadelo para quem construía. É burocrático. Você tem que aprovar um projeto, aí depois você tem que recolher INSS, você tem que conseguir o habite-se. Ele está mais tranquilo, está mais simples, mas ainda é burocrático, bem burocrático. Isso que faz com que muitas vezes as pessoas desistam de construir e passe a comprar uma casa pronta, alguma coisa nesse sentido, em função de toda essa burocracia. Não sei, há alguns lugares, né? Há alguns lugares onde a coisa funciona com muito tempo, né? Você precisa ter muito tempo para poder fazer. Não estou dizendo que seja aqui, nada disso. Mas, infelizmente, eu acho até agora com essa tentativa de se modificar, com tanta coisa que está acontecendo, com Lava Jato, com tudo, com tanta coisa vindo à tona, eu acho que, de repente, isso aí vai ser uma coisa muito, muito interessante no sentido de que pode acabar. Agora, falar uma coisa interessante, dá licença só um pouquinho. Eu quero mostrar aqui para o nosso querido telespectador, que eu tenho falado sempre que nós estamos também na internet, e é muito fácil você acessar a nossa Rede Família, porque a Rede Família tem o aplicativo. O aplicativo da Rede Família vale tanto para Android quanto para o sistema iOS. Olha ele aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Eu aqui no aplicativo, tá vendo aí? Tá meio escurinho, né? Acho que é a posição. Isso, olha só. Agora sim, ó. O aplicativo da Rede Família, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você acessa. Basta você ir lá até a sua loja do seu smartphone, né? No iPhone é no App Store, você vai no Google Play também lá do Android, coloca lá, Rede Família, aí você clica e baixa o aplicativo e acompanha toda a programação aqui da nossa Rede Família. O Visão Geral que eu faço, o Esporte Campeão que eu faço, mas você acompanha o programa da Flor também, o programa do Guino, o programa do Kleber, enfim, tudo você acompanha aqui com o nosso aplicativo, o aplicativo da Rede Família, em qualquer lugar. Mesmo você, Daniela, quando estiver lá, não pilotando, porque não pode. Não pode. Pilotando não pode mexer em celular. Mas você estando lá no seu escritório, analisando alguma coisa, você pode pensar o seguinte, deixa eu ver quem que o Bruno sugeriu lá para o Alberto no programa. Então aí você pega, olha lá e tal, Bruno Davanco. Você sugeriu essa pessoa no nosso aplicativo, tá bom? É isso aí, gente. Estou conversando aqui com a Daniela Ramos, extremamente simpática. Eu gostei mais dela ainda quando ela falou, galera, piloto. A Daniela Ramos, analista de crédito imobiliário. Ex-aeromoça. Uma vez aeromoça, sempre aeromoça, não é não? Sempre você tem a sua carteira. Tenho. Você pode, de repente, ser contratada, tal. Tem que manter em dia a carteira? Não. Só o CCF. Só o CMA. Mas piloto sim, né? Você mantém em dia piloto todas, eu mantenho, todas as carteiras e tal. Eu também. Eu posso até não estar voando com frequência. Você tem voado com frequência? Uma vez por mês, 2 no máximo. Né? Você está até melhor que eu. Estou voando menos de uma vez por mês. Não dá mais tempo, né? Mas eu mantenho em dia, sempre. Sempre tem que manter em dia as carteiras. A gente nunca sabe, né? Numa emergência, você tem que estar aí, pegar um avião, fazer alguma coisa. É bom voar, viu, gente? É uma delícia, é uma delícia. Bom, voltamos aqui e você... Daqui a pouquinho eu vou repassar algumas perguntas que vocês fizeram aqui para a Daniela. Pode utilizar o nosso WhatsApp 999183131. Daniela, o que é que mais faz as pessoas desistirem, por exemplo, quando você faz uma análise de crédito e tal, a pessoa está tudo prontinha para comprar, de repente fala, não vou comprar. O que mais pega? Hoje em dia está sendo o medo do desemprego. O medo do desemprego. Sim, muitas vezes ele está com o crédito aprovado, ele tem a entrada, o perfil dele é muito bom, porém ele desiste com medo de que amanhã ele seja demitido, que ele não consiga pagar. Isso tem muito. Está tendo muito ultimamente. E bom, eu quero daqui a pouco conversar com você sobre as pessoas que compraram, que não puderam pagar, que desistiram e tal, enfim. Quando a pessoa compra um imóvel, não existe um seguro-desemprego? Para algumas categorias, sim. Categorias do governo, Minha Casa Minha Vida e o Carta Fundo, existe um seguro-desemprego. As outras categorias não. Os outros não. Se a pessoa tiver o nome certinho, primeiro, quando a pessoa tem alguma restrição do nome, já não se faz o financiamento? Não, já reprova automaticamente.
Tá, o nome tem que estar limpinho, Tem. né? Em estando tudo certo, para vocês liberarem mesmo um financiamento, a prestação, ela tem que ser... quantas vezes você precisa ganhar mais que a prestação? A prestação, você pode ter comprometimento de renda de no máximo 30% do salário. Você ganha 10 mil, você pode pagar até 3 mil. No máximo 3 mil. No máximo? No máximo. Passou disso, eles não aprovam? Não. Mas pode juntar a renda da Pode, esposa? pode. Esposa, família, por exemplo, pais e filhos, casal de namorados, casal de noivos. Casal de namorados? Pode. E aí não tem um seguro contra a separação? Então, aí é o problema. A gente tem muito caso também depois de rompimento e ter... Aí faz, ou, se possível, um compra a parte do outro, ou então eles vendem também e dividem o lucro. Olha, cuidado, hein, meninas, porque os meninos, né, porque a mulher, eu sempre falo que a mulher tem tudo mais que o homem, viu? Quer dizer, sobre o ponto positivo, hein, sobre o lado positivo, a mulher é muito mais, primeiro que ela é muito mais elegante, a mulher é muito mais fina, a mulher é muito elegante. Maravilhoso, viu, gente? Eu tenho certeza que vocês sabem disso também, né? Os homens, sobretudo. Mas, então, cuidado, meninas, porque às vezes o cara te pede namoro só para juntar uma renda. Você tá dando risada, né, Daniele? Fala, olha, eu queria te namorar, mas é o seguinte, é por um período, para juntar uma renda aí pra gente comprar fazer uma casa. E me diga, o que é mais interessante para quem vai comprar um imóvel? Dar o máximo possível de entrada? Isso interessante? O máximo possível entrada, porque você diminui o valor da parcela. Você tem que pensar que é uma parcela que você vai levar durante anos. Então, ela não pode... Eu sempre falo para os clientes, tente que essa parcela ela não pese para você ao ponto de te privar de muitas coisas. Né? A gente tem que deixar a parcela que seja confortável para o cliente, porque ele não vai ter problema para... E sob o ponto de vista da análise do crédito, quem dá mais dinheiro já é visto com olhos diferentes pelo analista? Não. A gente analisa muito o score da pessoa, a pontuação dela. Score, a pontuação dela no mercado. Tá? Então a gente analisa se ela já teve restrição recente, se ela regularizou agora, qual é o perfil dela, se ela paga tudo em dia. Esses são os critérios de alguns bancos, a maioria. E a análise ela é baseada exclusivamente em números, né? Sim. Sobre ali, cabeça mesmo. Exato. Não é coração, não tem coração. Não tem. Tem entrevista com a pessoa, assim? Tem. Nós fazemos entrevista. O que vocês abordam nessa entrevista? A gente precisa saber qual é o comprometimento de renda, se ela paga aluguel, se ela tem empréstimo, se ela tem carro financiado, como está a renda dela, qual o comprometimento dela hoje. Se ela paga aluguel, quais são as despesas mensais que ela tem, para a gente poder adequar uma parcela para ela. Vocês analisam também se é uma pessoa assim, consumista, porque teoricamente quem é muito consumista vai ter muita... Geralmente quem é consumista, ele está com a renda tomada, que a gente fala. Ele já tem um comprometimento de renda muito alto. Então, como é que você vai saber se está comprometido ou não? Como é que você sabe? Por exemplo, se eu faço uma compra num determinado magazine e tem ali Na verdade, nesse caso, os bancos têm como saber. E eu passo as informações e eles me respondem. Ah, é? Então, de repente, a mulher consegue esconder do marido, o marido esconder da mulher, mas não esconde do banco, uma compra, por exemplo? Não o banco fica sabendo tudo isso? Eles sabem. Não passam para nós, mas eles sabem. Outra dica aí, você quer saber como anda a sua vida? Vá ao banco, não pergunte para a esposa, nem pergunte para o marido, vá direto para o banco. Hoje os imóveis que mais são procurados, eles estão girando em que faixa? A faixa do programa Minha Casa Minha Vida do governo, entre 215 mil, que é o máximo na nossa região. Né? Ele varia, tem uma variação, 215 mil. 215 mil. Ele tem uma variação, em algumas cidades ele é um valor bem mais baixo do que esse. Né? Mas na nossa região é 215 mil. Então, aqui o que mais tem procura são imóveis abaixo desse valor. E o programa Minha Casa Minha Vida, as pessoas compram na planta? Também. Comprar na planta e comprar o imóvel já levantado, pronto, tem alguma diferença na análise do crédito? Não, é o mesmo. É a mesma análise, mas é a mesma. Deveria ter, né? Porque quando você vai comprar na planta, teoricamente, a pessoa está investindo e se de repente ela não pagar, ela não pagou, mas ela não tem. Agora, se ela comprou, se ela não pagar, vai dar um trabalho, vai ter despejo. É o mesmo trabalho.
existe a rescisão de contrato para de ambos os casos. Você rescinde o contrato. O cliente pode desistir a qualquer momento. Ela comprou na planta, então durante esse período ela vai pagar juros de obra apenas. Ela não paga a parcela integral. Ela paga um percentual de acordo com o que a construtora vai entregando as fases da obra. Então é bem menor a rescisão, a inadimplência do que um imóvel novo. Daniela, você tem um escritório, o seu escritório que presta serviço para essas construtoras, é isso? Sim. Se você, quando você dá a liberação do crédito, você avaliza que aquela pessoa pode comprar, o banco, o financiamento é feito. Sim. Se houver algum problema numa sequência, você como empresa que autorizou e tal, como analisou, você tem alguma responsabilidade sobre isso? Na verdade, quando dá algum tipo de problema, quem aprova o crédito é o banco, o próprio banco, né? Então, quando dá algum problema, 99% é o problema que o cliente causou. Ou ele sujou o nome, ou ele comprometeu a renda dele no meio do percurso, ele fez um financiamento de um carro, ele fez um empréstimo que ele não poderia ter feito. Então, 99% da responsabilidade é o cliente. É alguma coisa, a gente orienta para não fazer durante o processo habitacional, que ele permaneça com o nome dele sem nenhuma restrição, que ele não faça absolutamente nada, porque isso vai comprometer. Sim, né? mas a tua empresa, se de repente isso for uma sucessão, ela passa a ter ser vista com outros olhos, né? Pelas instituições financeiras. Com certeza, por isso que a gente analisa, é minucioso. E a gente orienta o cliente muito bem também, porque existe uma responsabilidade, sim. Com certeza. Você falou do Minha Casa Minha Vida, que tem gente que fala que é Minha Casa Minha Dívida, né? Existem vários apelidos. Quantos anos normalmente? 30 anos. 30 anos. Parcela que gira em torno de quanto, mais ou menos? Então, o máximo do Minha Casa Minha Vida é uma parcela de R$ 1.800. Mas isso é o Minha Casa Minha Vida faixa 4, a faixa 3, que são que é uma coisa... Isso. Porque tem muita tem diferenciação do estilo de construção, da qualidade da construção. Do valor de parcela, valor de salário. O Minha Casa Minha Vida ele é dividido pelo salário do cliente. Do cliente. Quem ganha menos... Existe faixa 1, 2, 3 e 4. E essas casas são uma construção... vamos colocar assim. Quem ganha mais pega uma casa melhor. É assim, existe o Minha Casa Minha Vida do governo, tá? Que é aquele Minha Casa Minha Vida que a pessoa vai na prefeitura, faz um cadastro, um cadastramento, que ele vai pagar irrisórios, vai R$90, R$100 por mês. E existe o Minha Casa Minha Vida, que ele é um programa Então, os dois maiores bancos que a gente tem, eles têm essa linha de crédito. Aí, essa linha de crédito vai para pessoas que ganham até R$6.500, com uma taxa diferenciada. Aí, no caso, são construções ou construtoras ou construtores autônomos. São casas mesmo, não é o programa do governo. São duas coisas diferentes. Tá? Bom, vou fazer agora uma colocação que eu acho extremamente importante, que eu não posso deixar o tempo passar, senão esse assunto fica... O que está acontecendo, aconteceu demais no Brasil. A pessoa compra o imóvel, começa a pagar o imóvel na planta, vamos falar do imóvel na planta. Começa a pagar o imóvel, paga um bom período lá e tal, e de repente não consegue mais pagar. Direto de construtora também, né? Não só na planta, porque a construtora vende imóvel pronto também, né? Aí, mas quando ele está já morando no imóvel, é um outro procedimento, né? Tá, primeiro vamos ver aqui quando se comprou na planta. E ele pagou, digamos lá, 100 mil, vai. Já pagou 100 mil, não aguenta mais pagar. A construtora devolve esse dinheiro, como é que é feito? Cada construtora tem um contrato, né? É um contrato que rege uma multa, que varia de 10% a 40% do valor já pago. Então, aí vai do cliente, do contrato que ele assinou com a construtora. Muitos recebem, algumas construtoras tentam ajudar, viabilizando com descontos, algumas coisas assim, para poder tentar, porque assim, não é vantagem para a construtora perder o imóvel, que o cliente devolva e ela tenha que devolver o dinheiro, né? Então, às vezes, muitas vezes é de 30% a 40% a multa total, a rescisão contratual. Depende, algumas já vi chegar a 90%, mas aí vai de negociação, aí o cliente tem que negociar. Mas você não acha, Daniela? É absurdo. Não acha que isso deveria ser regido por uma lei federal? Com certeza, devia ser uma padronizada, devia ser padronizado, com certeza. E cada construtora tem uma regra. E sem contar também o tempo que demora para devolver, né?
Porque existe o aspecto também da comissão do corretor. Do corretor. Que segundo consta, o Supremo Tribunal Federal disse que, numa última decisão do Supremo, a pessoa não tem direito a receber o que é comissão do corretor. Porque o trabalho foi feito. Porque o trabalho foi feito. Pois é, isso estava pendente e tal, não sei o quê. A partir daí, se ele pagou 100, se a construtora faz numa venda, ela coloca a maior parcela como sendo corretagem... Mas a corretagem tem limite, 6% do valor do imóvel. 6%? Isso. Mas do valor do imóvel total? Valor de compra e venda. Então, o valor de 500 mil, por exemplo, 6 vezes 5? 35. 35 mil. Isso. Né? Isso. Aí acontece que se ele pagou 100, 35 ele já tem que tirar. Os outros 65... existe, quando a construtora ela vende um imóvel, ela recolhe alguns impostos também, quando ela venda já. Tem os impostos também. Então, e aí geralmente ela desconta a corretagem, desconta esses impostos e mais uma parcela de lucro, teoricamente. Pois é. O coitado do consumidor, né, que somos nós, não sabemos se vamos ficar desempregados ou não. Nós estamos aqui hoje, amanhã podemos não estar, né? Com certeza. Mas tem que pensar muito para comprar um imóvel para não ter dor de cabeça. Deixa eu dar uma notícia aqui, até triste para a torcida do Guarani. Morreu hoje o treinador Carlos Alberto Silva, que foi campeão brasileiro com o Guarani em 1978, um dos maiores ídolos do Guarani, hein? Difícil o treinador ser ídolo, e o Carlos Alberto Silva era ídolo. Tão ídolo, tão forte, tão querido pela torcida, que mesmo ele tendo enfrentado um rebaixamento com o time, ele continuou sendo idolatrado pela torcida do Guarani. Carlos Alberto Silva, professor Carlos Alberto, que treinou várias outras equipes importantes do futebol do Brasil, morreu hoje em Belo Horizonte aos 77 anos. Então, a gente que é muito ligado ao esporte também, ficou sabendo logo pela manhã, a gente lamenta profundamente a torcida do Guarani. Com toda certeza também lamenta muito a morte do professor Carlos Alberto Silva. E voltamos aqui com a Daniela. Daniela, deixa eu fazer algumas perguntas para você que chegaram aqui. Pergunta de Ribeirão Preto, é o Vanderlei. Eu construí uma casa para venda, agora vendi a casa. Contratei o engenheiro, chamei o engenheiro que tinha feito o projeto, tudo e tal, para assinar lá adiante, lá na Caixa Econômica Federal, com certeza tem financiamento e tal. Diz que o cara não quis assinar, o Vanderlei. Ele está perguntando aqui, ele é obrigado a assinar? Na verdade, ele forneceu as RTs, né? Que é as responsabilidades técnicas. Ele não precisa assinar na Caixa Econômica, no banco. Mas tem que fornecer isso aí. Mas ele tem que fornecer, assim, ele tem, na verdade, ele é o responsável, né? Não tem como. Não tem. Quem executou a obra, quem assinou a responsabilidade técnica foi ele. Qualquer dúvida, Vanderlei, BO, boletim de ocorrência. Vai lá à delegacia, faz um BO e tenta resolver. Boa tarde, meu nome é Vanderlei e moro em Buritis, Minas Gerais. Comprei uma casa pelo Banco do Brasil faz 3 anos e quando chove dentro da casa. Eu já falei com o responsável pela construção, ele falou que não tem mais nada a ver com a história. Quantos anos tem? 5 anos de responsabilidade. Eles têm 5 anos, ele pode acionar o banco, a financeira. A financeira passa a ser a responsável? Não, a financeira vai acionar o responsável. Isso. Então, tem que ir lá. Enquanto isso, compra guarda-chuva, né? A pessoa vai da sala para a cozinha, pega o guarda-chuva. É absurdo, né? É absurdo. E olha, quantas e quantas pessoas já enfrentaram problemas dessa natureza, inclusive esse que vos fala aqui. Já tivemos tantos problemas de hidráulica, mas enfim, a gente vai levando. O Geraldo Júlio, boa tarde, gostaria de saber dos meus direitos. Comprei um apartamento em um empreendimento em Barretos, Dia Independentes, não sei porquê, deve ser alguma coisa lá o nome, enfim, mas adiaram por 8 vezes a entrega. Desanimei e parei de pagar os 50%. Agora estão me cobrando a diferença e os móveis hoje não tenho como pagar. E aí? E que cabe uma ação contra a construtora. Ela tem até o máximo que ela pode adiar é 6 meses. 6 meses? Pela regra, 6 meses. A partir disso, ela tem que começar, ela pode até pagar multa, inclusive, pro proprietário. Agora aqui também, essa aqui de Monte Alegre, de Sergipe, estado de Sergipe.
É o Aloés Cruz. Meu apartamento foi entregue com atraso e durante o tempo que ocorreu o atraso eu ainda continuei pagando juros de obra. Minha pergunta é, eu posso ajuizar uma ação contra a construtora, pois eles atrasaram a entrega e continuaram me cobrando? Eu acredito que sim, que depois dos 6 meses é de responsabilidade da construtora, mas eu teria que falar com o advogado mesmo. Mas assim, o máximo que a construtora adiando são 6 meses. Após isso, cabe até ressarcimento de aluguel. Mas interessante, né? Ela atrasa por 6 meses a entrega e durante esses 6 meses ela cobra. Existe INCC, dependendo do contrato, e IGPM, IGP 1% mais IGPM. Depende do contrato. É, né? Que coisa, né? Muito bem. Essa semana as construtoras aí dizem que vão cobrar multa sobre o valor do imóvel acima do que foi pago. O que foi essa notícia? Realmente deve ser referente à multa, né? Contratual. Seria quando a pessoa for, quando estão quebrando, ao se quebrar o contrato, eles querem cobrar, além de tudo, uma multa sobre o valor do imóvel. Mas não foi, isso aí foi só um noticiário, não foi nada assim. Não é nada oficial. Nada oficial. Não. Aliás, o que a gente precisa tomar cuidado? Tudo que a construtora falar pra gente, a gente tem que checar para ver se é verdade, né? E tem que ter por escrito, né? Contrato tem que constar em contrato. Tudo que for acordado com a construtora tem que constar em contrato. Quando você faz uma análise de crédito, se o imóvel é usado, ele tem uma análise diferente do imóvel novo, não? Não. O crédito você analisa o cliente. Nada a ver imóvel. Depois, no caso do imóvel usado, a gente vai analisar o imóvel, após a análise de crédito do cliente. Mas também não usado, eu também não concordo muito com isso, não. Porque quando a pessoa vai comprar um imóvel usado, eu acho que o crédito tem que ser um pouco mais rigoroso, porque o imóvel usado tem uma tendência maior a ter desgaste, a pessoa vai ter que gastar dinheiro para poder tal, entendeu? Isso mas não é assim que é feito. Não. Tanto faz, você está aprovado para comprar isso, aprovado para comprar aquilo. São aprovações diferentes, mas os critérios são os mesmos. E quando a pessoa, voltando ao caso, quando ela vai desistir por alguma razão, por desemprego, qualquer coisa, ela deve procurar um advogado para ir falar com a construtora, porque o advogado vai cobrar um percentual também do dinheiro ressarcido. Sim. Ou ela tem, se ela procurar o PROCON, o que ela pode fazer? A melhor forma é ela tentar de uma forma amigável junto à construtora. Existe uma flexibilização, porque não é vantagem para a construtora, nem para o cliente que ele acione judicialmente, porque existem custos, né? Tanto para os dois lados, tanto para a construtora quanto para o cliente. Então, o melhor seria ele tentar amigavelmente uma flexibilização nessa multa, que geralmente ocorre, né? Mas, Daniela, vou lhe dizer o seguinte, eu até tentei assessorar, ajudar uma pessoa aí a ter um dinheiro ressarcido do que foi. Nem vou citar o nome da construtora aqui, para não, né? Não apesar de que o nome dela foi citado na Lava Jato aí 1 zilhão de vezes, né? Mas tudo bem. Mas você não pode imaginar o desdém, a falta de respeito. Acontece. E a ponto de falar, olha, é isso aí que está no contrato, é 90% do valor de multa e ponto. Quer dizer, obrigando, inclusive, chegou um determinado momento que esse interlocutor aqui não aguentou mais. Falei que esse negócio entra com ação e foi o que foi feito. Realmente. Isso aí também é uma coisa que vai longe, né? Realmente, 90% é um absurdo. Não tem sentido. Não tem sentido. Se você estivesse morando num país estável, de economia estável, é uma coisa, mas quando a economia não é estável, como você disse, o maior receio do pessoal hoje é perder emprego. E você viu quantos estão desempregados no país, né? E diariamente fica mais. E a coisa tá indo. Houve uma recuperação, como você disse há pouco, mas eu não sei, essa recuperação ela está focada mais em que nível de imóvel? De preços mais baixos, Nos médios? preços mais baixos. Pessoal, não sei se aparentemente os clientes estão procurando mais, tá? O pessoal de baixa renda mesmo. Eles estão tentando crédito, a gente está analisando. Foi 90% desse mês passado de janeiro, a gente analisou o crédito dentro do programa Minha Casa Minha Vida, que é 215 mil. Quando a pessoa vai pedir uma análise de crédito, ela já sabe o imóvel que ela vai comprar tudo? Muitas vezes não. Às vezes ela vem com um valor totalmente diferente do que é a capacidade dela, ou do que é o perfil dela. Então a gente orienta
dentro do que a gente analisa, a gente orienta ela a um imóvel X, num valor compatível que ela pode pagar. O gozado que isso aí pode ser uma medida muito interessante. Você primeiro fazer uma análise do seu crédito para ver até quanto você pode comprar do assim. Exatamente. Como é que nós trabalhamos? A gente aprova o crédito do cliente, então ele já tem aprovado. Então aí ele vai procurar um imóvel para ele. E quando aí ele encontra o imóvel, a burocracia é muito rápida. Exatamente, porque ele tem a certeza de que ele vai conseguir o financiamento. Porque muitas vezes eles chegam lá com o imóvel pronto, tudo, mas a gente não consegue aprovar. Não tem perfil, ou a pontuação é baixa, então ele muitas vezes se frustra. Então o que a gente fala? Primeiro vamos aprovar seu crédito, vamos ver qual a sua capacidade de pagamento. Com o crédito aprovado, ele tem até um poder maior de negociação, né, junto ao vendedor, ou às construtoras. E a classe média mais baixa é que mais procura financiamento? Assim, ultimamente está sendo. Apesar de que o rico também financia, né? O negócio é financiar para o rico do que para o pobre? Geralmente sim. Só que a taxa de juros é bem maior. Mas por quê? Porque ele é rico? Ele não tem subsídio nenhum do governo, que ele não tem nenhum tipo de auxílio. Aí já o dinheiro para esse empréstimo sai da poupança. Então, o bom para fazer o financiamento é se tornar pobre um mês antes, faz o financiamento, depois volta a ser rico. Depois volta a ser rico, boa ideia. Se você pudesse conciliar a aviação e o seu trabalho, você faria, não? Com certeza. Com certeza. De tudo que você fez na vida de profissão, assim, que você mais gostou? Ser piloto. Ser piloto? Não tem como. E por que você não continuou como piloto? A crise, né? Quando a crise chegou, ela acabou... Você trabalhou na executiva? Trabalhei na executiva. Aí quando a crise apertou, a primeira coisa que ele fez foi vender o avião. Você voa jato? Não, turbo-hélice. Deve ser uma delícia voar jato, né? Deve ser, né? Os nossos queridos amigos pilotos é que falam, uma delícia voar jato. Né? Deve ser maravilhoso. Mas não cheguei lá ainda. Mas pode chegar um dia. Quem sabe, paga a carteira, né? É isso aí. Olha, querida, eu gostei muito de falar com você. Eu, se pudesse, falaria de aviação o programa todo, porque é uma coisa extremamente apaixonante. Mas eu acho que nós cumprimos aqui o nosso trabalho de falar sobre crédito imobiliário, não é verdade? Com certeza. Obrigado demais aí, sucesso aí nessa sua profissão, tá? Eu que agradeço. Meus amigos, conversei com a Daniela Ramos aqui nesta sexta-feira, falando sobre análise de crédito imobiliário, falamos também sobre aviação, sobre todas essas coisas. É o seguinte, ó, hoje é sexta-feira, né? Então, ó, vamos afrouxar o nó da gravata, como é gostoso, né? Mas eu trabalho amanhã também, mas quando você faz o que você gosta, você não trabalha de um dia. Amanhã tem Esporte Campeão, às 11h30 aqui pela Rede Família, tá bom? Espero todos vocês. Saúde, paz, alegria e muita sorte. E vamos embora, querido. Foi tudo bem, viu? Muito bom.